viver é viver esse quebra-cabeça, sabe? Quebra-cabeça. É. Você tem um quebra-cabeça enorme para a sua vida. Que você vai pegando os pedacinhos e vai valorizando e vai juntando. Quando você termina de montar aquele quebra-cabeça, já está na hora de você ir embora. Aí o que você montou, se for uma paisagem bonita, for uma coisa bonita, é a sua vida. Mas se não for, é a sua vida. Não é? Os pedacinhos que você vai vivendo. Olha. Né? Cada dia um pedacinho desse quebra-cabeça chamado vida, né? Que o espírito tem que vencer. Quando você termina de montar esse quebra-cabeça, vai depender de como ele foi montado, o que formou aquele quebra-cabeça. Né? É. Se ele tem alguma figura, ou se ele é só meio, não tem nada. Né? Sim. É o quadro da sua vida. É o quadro da vida. Não a nossa. Pai de infinita misericórdia, pedimos que o vosso poder se faça presente nesse trabalho, que Jesus e a Virgem Santíssima e todo o povo humano possam nos abençoar no trabalho de hoje, nessa entrevista, que se cumpra realmente a vontade da Divina Providência. Assim seja. Graças a Deus. Oxente, louvado seja nosso Senhor. Salve a Virgem Santíssima. Salve aqui que nos guia no dia de hoje. Salve Deus, salve quem pode. Salve toda a boiadada. Salve todos os boiadeiros. Como é que tá, meu amigo? Graças a Deus. Graças a tudo dai graças a Deus. Que assim seja. Isso é uma forma de agradecer sempre. Gratidão é a melhor. Posso sentar? Sim, senhor, por gentileza. Aí. Graças a Deus. Gratidão é a melhor conexão com Deus. É gratidão. Graças a Deus. Então, qual que é o nome do senhor? Zé da Serra. E esse é o nome que o senhor tinha encarnado? O Zé da Serra foi depois. Entendi. É uma falange de espírito. É, uma falange. Zé da Serra. Sim. Ele é uma falange, eu não sou o único, existe uma falange. Mas o meu nome, né, quando encarnado, era Zé. Era José. Era José. Pereira. Entendi. José Pereira. José Pereira. Aí quando eu desencarnei, né, que eu passei pelo período da consciência, sim, e que eu fui chamado para trabalhar, aprender, depois trabalhar. Mas eu sempre fui um cabra alegre mesmo. Eu sempre fui muito feliz. Mesmo com as adversidades da vida, das dificuldades, eu sempre fui muito feliz. Porque se a gente der graças a Deus a tudo, né? Deus só nos dá graça. Né? Então, qual foi o momento mais importante da sua última encarnação? Eu acho que todos os momentos foram importantes. Porque na época a vida era muito difícil. Ser boiadeiro na época, nesse sertão, quer dizer, na verdade, a vida era muito difícil. Muito difícil. O boiadeiro não era o dono da boiada.
boiadeiro era o empregado, né, do dono da boiada. E muita dificuldade, porque você conduzia o boi, mas não podia comer o boi, né? Então a alimentação era muito precária, mas os momentos mais felizes que eu tive com o boiadeiro foi apreciar a criação divina. Porque você olha para a serra, você olha para a água, você olha, um campo é seco, outro é verde. E a vida em tudo que você anda, desde um formigueiro, você tem que observar para você não colocar a boiada em cima do formigueiro, né? Sentar em cima do formigueiro, até as aves do céu. E com isso, o contato com as pessoas que você vai tendo ao longo da sua jornada. Então me deu a oportunidade de amar muito, né? De todas as formas. Sim. Amigos e amores, vamos dizer assim. Claro. E o meu trabalho é um trabalho de mudança de consciência em questão de ver a vida de uma forma melhor. E que tudo está certo. Tudo está certo. Não se cai um fio de cabelo, nem uma folha de uma árvore que não esteja da bondade divina. Tudo está certo. E pronto. Quem somos nós? Não é? Para falar que alguma coisa não está certa. Tudo está certo. Quando você vai para o mundo espiritual, que você começa a trabalhar, a estudar, a aprender, a ler também, meu povo, boiadeiro lê, boiadeiro trabalha. E a trabalha a aprender. Aprender sobre a criação divina, a misericórdia divina, o movimento da natureza, o movimento divino sobre todas as coisas, no céu e na terra. E aí nós começamos a ver o quanto todos nós, também no mundo espiritual, como no mundo físico, encarnado, desencarnado, deixamos para trás a oportunidade de viver. De viver de uma forma mais tranquila e mais leve. Porque as dores são inevitáveis, faz parte da evolução. Nem toda doença é o mal, mas sim a cura. Então, todas as doenças são a cura, né? A cura da alma. Toda doença Toda doença é cura da alma. Toda doença. Porque manifestou que estava nos bastidores. Que, isso. É isso. Mesmo que seja uma esquizofrenia, que seja uma depressão, que seja qualquer doença, né? Ela é a cura da alma. É aquilo que você precisa expurgar na matéria para não carregar mais para o outro lado. Então, é uma felicidade? É uma felicidade. Porque você, quando sair, passar para a sua outra viagem, você vai só de passagem, você voltar para a sua casa, que é a verdadeira morada, você não vai carregar mais, né? Essas energias purulentas que foi criado pela sua mente. Porque primeiro você pensa, depois você age e depois você faz. Ou primeiro você pensa, depois você fala, depois você age. Então você vai criando, né, no espírito, né, essas energias purulentas e depois você só expurga na matéria, graças a Deus. Por que só na matéria? Porque a bondade e a misericórdia divina é tão inimaginável que ninguém consegue chegar a imaginar, porque a mente humana tem limites da grandeza divina. Não tem nenhuma palavra no dicionário de qualquer língua que consegue realmente explicar o que é Deus. E essa misericórdia é esse poder. Então, por que na matéria? Porque a matéria te dá o esquecimento do passado. Então é uma oportunidade única, porque te dá o esquecimento do passado. E você passa por ali, sem precisar de carregar uma culpa,
ou se prender a alguma coisa que você não precisava de. E você acaba se perdoando. A dor faz com que você se perdoe. Você vivencia a dor ou o que você tem que vivenciar, e aquilo te dá o quê? A libertação. Quando você tiver consciência de tudo, você fala, mas eu me libertei. Porque aquilo que eu provoquei para mim mesmo, eu consegui me libertar através das reencarnações. Não é? Ninguém poderá ver a Deus se não nascer de novo, né? Então, a reencarnação faz isso. E nos estudos e na experiência, que eu como boiadeiro, na verdade, foi uma reencarnação de aprendizagem mesmo, de tranquilidade mental, apesar das dificuldades, mas uma paz de espírito, que o boiadeiro medita quando ele está andando pelo mundo. Ele ouve o silêncio, né? E ouve a voz da natureza. Ele tem um silêncio interior e a voz da natureza. Então vamos dizer que foi uma encarnação que teve um marco. Praticamente uma encarnação para aprender a valorizar desde as pequenas coisas e realmente dar valor. Valor a tudo, ao sorriso, valor a um animal, valor a uma vida, valor à noite, valor ao dia, a cada dia que amanhece e a cada dia que anoitece. Que tem coisa mais linda do que o anoitecer e mais lindo do que o amanhecer? Então, a cada dia uma oportunidade de você melhorar, a cada dia uma oportunidade de você ficar melhor, viver melhor, sorrir mais, agradecer mais, amar mais. Então, a cada dia que você tem, né, você vai aprendendo e amadurecendo, não é? Eu falo muito para o povo aqui o seguinte, que você nasce, a pessoa vai cantar o parabéns, é mais um ano de vida, é menos um ano de vida. A cada ano que você passa, a cada dia que você vive, é menos um ano na matéria. Mas mais um ano de crescimento, mais um dia de crescimento e de oportunidade, né? Mas de vida é menos um. Você nasceu, fez um dia, menos um. Se você vai viver 99 anos, primeiro dia 98, segundo dia 98. Não é mesmo? Sim, senhor. Cada ano é menos um, né? Então, isso mostra que ninguém resiste, né, à gravidade do planeta, né? O tempo é o Senhor de todas as coisas. É o ministro de Deus. O tempo é o ministro de Deus, né? Você vai aprendendo. Tudo vai sendo administrado de uma forma melhor. Quando as pessoas não conseguem aprender, fala, mas é verdade, você fala, azar o seu. Você é um espírito eterno. Sim. Você tem uma eternidade para aprender. Mas não aprendeu, não é? Azar o seu. Não é? Não quis aprender. Não é mesmo? Qual é o problema de quem? Meu? Não é. É seu. Então, mas não se preocupe. Você tem uma eternidade para aprender. Não aprendeu nessa, volta de novo. Adquiriu mais débito com a sua própria consciência, aí a dificuldade vai ser o dobro. Não aprendeu? Volta de novo. São mais débitos adquiridos. Então, você sofre o quanto você acha que merece sofrer. Você pode sofrer um dia, um ano, 2 anos, um mês, 2 meses, 10 anos ou uma eternidade. Você coloca o limite da dor no seu espírito, na sua vida. É você que coloca o limite. Se acontece uma coisa muito desagradável na sua vida e você ficar remoendo aquilo, uma encarnação inteira, você desencarna e você vai continuar remoendo. Você reencarna de novo junto com aquela pessoa e vira aquela bola de neve, e aí depois vai aprender ou não vai? Se não aprendeu, volta de novo, não é assim? Então, o sofrimento, você que vai colocar o limite dele. Porque se você falar que tudo está certo, graças a Deus, e que Deus não erra, e que você tem que mudar a forma de pensar, não é por que Deus fez isso comigo. Essa é uma pergunta que ninguém deve fazer.
mas sim o que eu preciso aprender que Deus está me mostrando. O que eu preciso aprender? Aí errou de novo. Não, porque não aprendeu a lição. Não é? Aí, errou de novo. Então, não aprendi a lição. Sofreu de novo, não aprendi a lição. Então, volta, certo? A mesma oportunidade de você aprender, não a mesma encarnação. E aí você tem que perguntar o que eu preciso aprender, o que eu preciso me libertar. E é do orgulho, é do apego, é da vaidade, não é? É do rancor. E exercitar o perdão. O perdão, ele é tão divino que ele liberta. Quem perdoa? Se você faz alguma coisa contra mim e eu te perdoo, certo? Eu me libertei de você, da sua dor, né? Da sua mazela, certo? Eu me libertei e te libertei, mas primeiro que liberto sou eu que me liberto, porque se você for melhorando, independente do outro melhorar ou não, não tem problema. Se você melhora, tudo à sua volta melhora, tudo à sua volta melhora, porque você passa a ver a vida de forma diferente. Certo? Se você cria, você passa a ter mais tolerância, você passa a ter mais compaixão, você passa a ser mais paciente, você vai adquirindo com o perdão melhores sentimentos até desenvolver o amor. E aí, quando você melhora, você enxerga o outro diferente. Acontece muito aqui. Converso com as pessoas, falo, sempre sorrindo, sempre. Ai, meu marido melhorou, Zé, que foi uma beleza. Não, você melhorou. Você melhorando, você começou a ver o seu marido ou o seu filho de forma diferente. Porque muitas vezes você cria para você um ser que não existe. Não é? Cria um ser que não existe. Ele é ele, aquela pessoa, daquele jeito. E você cria uma outra pessoa da forma que você acha que deveria ser para você. E aí não dá certo. Porque cada ser humano é único. Não existe nenhum ser humano igual. Mas no momento que você muda a sua forma de ver o outro melhora para você. Porque você passa a ver o quê? As qualidades, o melhor do ser humano. Porque, infelizmente, os encarnados, o espírito que ainda está no processo evolutivo, ele tem uma facilidade de se prender tudo que é negativo. Ele não esquece a dor, de forma nenhuma, nem a mágoa, nem o rancor, mas esquece do bem. Esquece do dia maravilhoso que ele teve, ele esquece da alegria, porque a vida não é só dor, nem rancor, tem momentos. Um dia você tem problema, outro dia você tem um dia bom, um dia alegre, um dia benéfico, um dia proveitoso, um dia crescente na sua vida. Esquece. E se prende na dor, na mágoa, no rancor. Uma pessoa pode fazer para outra, vamos dizer que uma pessoa viva com uma pessoa 10 anos. Ele fez muitas coisas boas. Nesse mês de 10 anos, ele fez 4 ruins. Aí vai lembrar das 4 ruins e esqueceu o resto das boas todas que aprendeu e que viveu. Então, ainda há necessidade, entendeu? Do sofrimento, de achar que você, para evoluir, você tem só que sofrer, que achar que é só a dor, que achar que a vida é ruim, que tudo é ruim, que o outro é ruim. Mas não é. A vida é uma bênção. E até o ruim na sua vida é uma bênção. Então as pessoas têm que se prender mais no bem e no bom. Gratidão, né? Perdão, não é? Sim. Compaixão. E assim vai, né?
Quando você somar todas as virtudes, o Antônio Carrolfo falou, meu amigo Zé da Serra fala, quando você somar todas as virtudes dentro de você, você realmente se torna o amor ambulante. Você ama incondicionalmente. Claro que sim. Não é? Mas você só consegue isso quando você começa a trabalhar suas virtudes. Eu falei, logo que começou a quaresma, as pessoas assim, que todo mundo fica 40 dias sem comer carne, 40 dias sem beber, 40 dias sem isso, 40 dias sem aquilo. Por que não passar 40 dias sem falar mal de ninguém? Faz uma promessa, passar 40 dias sem falar mal de ninguém, sem julgar ninguém. Sem julgar ninguém. Quando você está falando mal, você está julgando, não é? Tudo que você comenta maléfico no outro, você está fazendo um julgamento. Você não sabe a verdade dentro dele. Então, 40 dias sem julgar ninguém. Sem falar mal, sem julgar ninguém. Não é melhor do que ficar sem comer carne? Nossa. Não é? Então, vai fazer uma promessa? Quer fazer novena pro santo? Vou optar, tá? Vai optar? Eu vou. Tá certo. Eu posso, não estou trabalhando, estou fazendo cura hoje física, né? Claro que sim. Então, estou só batendo papo que tá, né? Graças a Deus. Teve um espírito que falou, seu Zé, sobre, abrindo parênteses, que ele, no Vox, disse assim, o maior estudo é você sair na rua e não julgar ninguém. É verdade. Um pouco a ver com o que o senhor está falando, mas o senhor está falando, a pessoa se predispõe a ficar 40 dias para um propósito superior. Superior. Né? Não julgar ninguém. Aí faz novena, né? Eu gosto de fazer novena. Porque o brasileiro, por mais que ele mude de religião, de fé, ele tem. O brasileiro não, a maioria. É a fezinha dele lá. A fezinha dela, porque ele traz lá de outras vidas, né? A formação católica dos santos, né? Sim. E aí, ele sempre vai quando ele está no desespero, né? Porque quem está perdido, todo caminho é certo. Nossa. Quem está perdido, todo caminho é certo. O desespero fala mais alto. Então ele vai, anda para tudo quanto é lugar, vai em tudo quanto é igreja, não é? Aí ele não tem nem preconceito, não, o desespero não tem nem preconceito. Aí todo caminho é certo. Aí ele pega e vai. Aí vai fazer novena. Aí eu vou fazer isso, vou dar isso. Não, faz uma novena que faz um sacrifício para você, mesmo que vai se tornar um benefício. Por exemplo, eu vou pedir a Santa Rita que me dê essa graça e eu vou, em troca disso, eu vou perdoar as pessoas com quem eu guardo mágoa. Não seria uma troca justa? Já que está barganhando com os espíritos mesmo, a santidade, ou seja, quem for, não é? Não é a barganha? Sim. Não é? Não barganhar uma coisa melhor? Não é? É uma troca. A senhora me dá isso, né? E eu te dou aqui. E está certo, porque o universo é uma mão de duas vias, não é? Um dano que se recebe. Então, o que acontece? Já que você vai barganhar mesmo, então barganha uma coisa boa. Então, Santa Rita, eu quero que a senhora me ajude a vencer esse caso impossível. Dá um exemplo. Ou meu pai Oxóssi, ou meu guia espiritual, ou qualquer fé que ele tenha, não é? Então, ele vai fazer o jejum, vamos dizer, né? De uma coisa que ele traz dentro dele, que é um hábito difícil. Por exemplo, eu vou perdoar todas as pessoas que me magoaram, se eu alcançar essa graça. Eu vou esquecer que eu vou ser mais pacífico frente à adversidade. Né? É mais fácil. Porque você falar assim, eu vou dar uma cesta básica do cansaço, é muito fácil, né? Você não vai ter que se melhorar em nada. Não é? Nossa. Você não vai fazer nenhum sacrifício, assim, de melhor. Porque o mal não é o que entra pela boca do ser humano, não, é o que sai. Não é? Então, se você vai fazer um sacrifício de ficar 40 dias sem comer carne, ou de um ano sem comer carne, que você vai pedir uma graça, então faça.
O sacrifício é aquilo que sai da sua boca, não que entra pela sua boca. Não estou condenando ninguém, só estou dando uma ideiazinha, certo? Claro. É só uma ideia, tá? Uma ideia para ajudar a pessoa a melhorar. Quem não quiser comer, não coma, não quer. Bom, eu vou passar um ano sem tomar refrigerante. Vou passar um ano sem comer chocolate. Hoje é Páscoa, né? É. Graças a Deus. Hoje é Páscoa. Hoje é Páscoa. Bem hoje. Bem hoje. Então a Páscoa é de todo dia, porque Jesus, né? Ele tem que ressuscitar dentro de você todos os dias. E ele para ressuscitar dentro de você todos os dias, voltar a viver no seu coração, na sua mente, você tem que mudar suas atitudes todos os dias. Então por que não começar a fazer as suas promessas assim? Eu vou tirar dentro de mim isso. Eu vou deixar de falar mal, vou deixar de julgar, vou perdoar, não vou me magoar, não vou me ferir com isso, vou compreender o meu irmão, né? É isso. Assim que se melhora. Não tem varinha de condão no mundo espiritual. Não existe varinha de condão. Não existe mágica, igual o pessoal vê nos filmes de criança. Não existe varinha de condão. Existe trabalho duro e árduo. Como também não existe varinha de condão por ser encarnado. É trabalho duro e árduo todos os dias para uma melhora. Não é? Aí você não se melhora, não é feliz, não. Aí você quer que o outro te faça aquilo que você não consegue nem ser para você. Se você não consegue perdoar, você quer ser perdoado. Como? Se você não consegue se amar e nem amar, ninguém quer ser amado. Não é? Se você não respeita, como é que você quer ser respeitado? E assim vai. Né? São Francisco fala muito disso. Né? É dando que se recebe. Sim. Não é? Sim, sim. São Francisco fala isso. É perdoando que se é perdoado. Perdoado, é amando que se é amado, é dando que se recebe. Não é assim? Sim. É vivendo na luz que você enxerga. E é morrendo. Que nascemos para a vida eterna. Fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. Não é? Sim. E para fazer esse instrumento é uma conquista diária. Uma conquista diária. Não é? É uma conquista. Sim. Uma conquista. Diário. Porque as adversidades da vida são muito grandes. Você passa pelo crivo, assim, sabe? De tudo. Você anda. O ser humano anda à beira de um abismo. Eu falo muito isso nas minhas palestras. Se você tiver que passar à beira de um abismo, de um desfiladeiro, né? Onde corre o risco de você pisar numa pedra falsa, né? Ou se você vai encontrar alguma espinheira à sua frente, você quer passar de dia ou você quer passar de noite? É claro que todo mundo quer passar de dia, porque ele está vendo, está enxergando, e ele não quer cair, não é? E o que é de dia? É com luz, é com Deus, é você estar conectado com a luz. O dia é isso, é o bem, entendeu? Sim. O dia é isso. Não adianta, o que adianta? O dia está aí, o sol está maravilhoso, mas quando você está com as trevas dentro de você, você consegue pelo menos sentir a vibração do sol, a claridade do sol. Quem vive nas trevas interiores, ele não consegue nem agradecer um dia, não consegue enxergar o dia, a luz, o sol, não consegue ver a lua, não consegue ver as estrelas, não consegue ver o brilho, a luz do rosto de uma criança. Quem está dentro das trevas, ele não consegue de forma nenhuma. Não é? Sim. Passa, vive como se fosse um ser que não estivesse vivendo. Nem vou falar zumbi não, né? Mas um ser que não desse valor à vida. A vida passa.
E ele nem vive. Nem vive. Porque o viver é viver esse quebra-cabeça, sabe? Quebra-cabeça. É. Você tem um quebra-cabeça enorme para a sua vida. Que você vai pegando os pedacinhos e vai valorizando e vai juntando. Quando você termina de montar aquele quebra-cabeça, já está na hora de você ir embora. Aí o que você montou, se for uma paisagem bonita, for uma coisa bonita, é a sua vida. Mas se não for, é a sua vida. Não é? Os pedacinhos que você vai vivendo. Olha. Né? Cada dia um pedacinho desse quebra-cabeça chamado vida, né? Que o espírito tem que vencer. Quando você termina de montar esse quebra-cabeça, vai depender de como ele foi montado, o que formou aquele quebra-cabeça. Né? É. Se ele tem alguma figura, ou se ele é só negro, não tem nada. Né? Sim. É o quadro da sua vida. É o quadro da vida. São unidades de vibração de vibrações que você foi acumulando. Acumulando. Das quais você vai viver do outro lado. Isso. Você vai levar na sua bagagem. Não é? Tem gente que não leva nada. Tem gente que está com a bagagem cheia. Por isso que fala que os tesouros que você pode levar para a vida eterna é aquela que a traça, nem a ferrugem, corrói. E esse tesouro é que você vai angariando nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Certo? E aí você vai formando. Essa é a mala, é a bagagem que você leva. O resto é um empréstimo. O corpo é um empréstimo. O carro é um empréstimo. O ouro é um empréstimo. Tudo é um empréstimo. E você tem que saber utilizar esse empréstimo que Deus te dá. Não é? Inclusive o ouro é um empréstimo. Né? Toda a riqueza. Toda a riqueza. É tanto que tem no Evangelho a parábola dos talentos, né? Sim. Deus te dá. Se você vai fazer bom uso, é problema seu. Se você não fizer bom uso, na próxima vai te faltar. Não é? Vai te faltar. Até inteligência. Se você não fizer bom uso, na próxima vai te faltar. Não precisa falar mais nada, né? Mas tudo. Claro. Não é? Sim. Até inteligência. Se você não fizer bom uso, vai te faltar. Claro. Aí pergunta, mas é da certo, mas Deus já criou o ser inteligente. Mas ele pode ter várias reencarnações faltando inteligência. Porque ele já nasce com uma deficiência cerebral, né? Neurológica, e que ele não vai poder colocar para fora aquilo que tem no espírito. É uma barreira. Uma barreira que o próprio corpo físico faz. O espírito é cego? Não, ele é perfeito. Mas não tem gente que nasce cega? Não. Ele é mudo? Não. Né? Mas você nasce com deficiência que você não pode ouvir, não pode falar, não pode andar, não pode, né? Não pode comer, tem gente que nasce com doenças que não pode comer, né? E assim vai, a matéria, esse empréstimo que Deus te dá para você ir aprendendo a vivência, aprendendo a que você tem que melhorar cada vez mais, e não é castigo, mas sim uma escolha que você fez, né? Para você aprender. Então, você vê as suas limitações, e por isso o espírito é ilimitado. A capacidade espiritual de um ser criado por Deus é ilimitado. Tá? Ilimitado. Ele se limita através das suas atitudes. Se limita. Claro. Né? Sim. Porque o espírito, ele vem, ele vai descendo, 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 descendo. O máximo que ele pôde. Chega um ponto que não tem mais para onde ele descer, ele tem que subir de qualquer forma. Entendeu? Sim. Aí dali ele não sai, ou ele
ou ele vai se movimentar de todas as formas para subir, porque não pode ficar estagnado, então vai fazer o caminho de volta. E as encarnações nada mais são do que o caminho de volta. Aquilo que você não fez, vai ter que fazer, deixou de fazer, vai ter que fazer. Você não aprendeu, vai ter que aprender. É o caminho de volta. O caminho de volta para casa. Entendeu? O senhor gosta dessa constatação? O senhor fica animado? Eu gosto porque é a prova maior do amor de Deus para os seus filhos e que as pessoas precisam aprender que só existe um caminho. Que por mais que ele negue o caminho, chega um momento que ele vai parar. Ele vai ter que subir. Não tem para onde ele ir mais. Ele vai ter que subir. Certo? Ele vai ter que subir. Então, por que ele demorar tanto? Não é? Por que demorar tanto? Por quê? Quando o ser humano sabe que essa fortaleza vem da sua própria essência, desse cultivar diariamente, através da disciplina, uma forma de amar o externo com a força que cultivou, ele não faz, daí ele espera um momento final, o último minuto, para dizer, não, agora eu vou me libertar das minhas imperfeições, agora eu vou estar forte, e aí ele se frustra. É imaturidade isso? É. Porque muitas vezes a gente olha para aqueles que estão nessa caminhada como crianças. Crianças. O espírito ele pode ser milenar, pode ter milhões de anos, mas ele nunca sai da fase da infância. Quando fica esperando milagre de última hora, né? É, quando fica, ele nunca sai, sabe? Aí é como se fosse uma eterna criança. Eu acho que todo espírito sofre da síndrome de Peter Pan. Como é que é? Acho que todo espírito que sofre da síndrome de Peter Pan, sabe? Aquele que não quer crescer, que quer ser brincando. Brinca, não quer crescer, não quer adquirir a responsabilidade, quer ser uma eterna criança. Sim. Então a gente olha como se fossem crianças. Esses espíritos E vamos dando a oportunidade, né? que se prendem à personalidade. Entende? E não é fácil se libertar da personalidade. Não é fácil se libertar da personalidade. Sobretudo se não trabalha um pouquinho por dia. É. E você pode carregar durante milênios uma personalidade só. Você pode ter milhões de reencarnações e carregar a mesma personalidade. Então, qual que é o antídoto que trouxe Jesus? O antídoto? O remédio. Não, O quê? o amor. Não. O que Jesus... Qual é o motivo, tá, que Jesus teve para descer, baixar sua vibração, reencarnar, viver num mundo difícil, passar tudo que ele passou, depois ser crucificado, sofrer a dor da matéria, tá? Por que ele fez isso? Então, só por um motivo, que ele continua tendo mesmo até hoje. Amor. E daí quando diz assim, mas até Jesus brigou com os cambistas, porque a gente deve aplicar a justiça com as próprias mãos. Não é bem assim. Bom, senta um detalhe que a gente pode conversar muito, né? Não é? Mas, na verdade, ele já sabia, né? Tudo o que ia acontecer depois. Não precisa eu falar, Sim. né? O que foi que
aconteceu depois, né? A criação em cima do cristianismo, em cima, né? Daquilo que ele ensinou, que foi tudo ao contrário, né? Entendeu? Sim. Não precisa falar muito, porque vai entrar em detalhe. Não, sim, claro que sim. Mas assim, Porque foi tudo justamente o que aconteceu, né? Ele brigou. Se você for fazer a explicação dessa parábola de Jesus, dessa atitude de Jesus, né? Dessa atitude de Jesus, se você for analisar depois o porquê que ele teve essa atitude, não é? Sim. As criações da manipulação do ser humano através do material, né? Aprisionamento da mente, né? A ideia da dor, só do sofrimento, pecado, né? Sim, sim. O que é pecado? Mas só antes, o que o senhor estava falando, ou seja, o amor nunca vai sair de moda. Nunca. Não importa quanto as pessoas tentem encontrar uma passagem na vida de Jesus para poder justificar, fazer justiça com as próprias mãos. Nunca. E deixar de confiar na espiritualidade. Nunca. Não. Certo? Nunca. Sim. Pecado é a separação. É a prisão, a separação, Sim, né? claro que sim. Até que quando se você separa, você aprisiona nos conceitos, nos preconceitos, né? Sim. Então, não existe pecado, vamos dizer assim, dentro da lei divina. Se você seguir a lei divina, não tem pecado. Tem um emanar de amor constante. Constante. Claro. Pronto. É simples. Sim. Não é? Sim. Ele não falou crescer e multiplicar, ele não mandou ninguém casar. Casamento é uma prisão, né? E o senhor outro dia, numa conversa particular, falou que teve um espírito que preparou a encarnação de Jesus por muito tempo. Não, a preparação foi divina, foi de Deus mesmo, claro. Né? Mas quem trabalhou, né, junto com todos os seres angelicais divinos mesmo, iluminados, quem foi assim, a faxineira, foi Maria, a própria Espírito reencarnou como Maria. Ela foi a grande trabalhadora, a faxineira, aquela que lutou para depois ela reencarnar, para depois de Jesus reencarnar. Então, junto com a ajuda divina, a que tomou frente, que foi a comandante, né? E que tomou frente dessa faxina planetária, foi o próprio Espírito que reencarnou depois como mãe. E faz sentido o senhor falar isso, porque é tomar as coisas no seu próprio útero, né? E é bonito isso. Dizer, não, eu respondo por isso, e eu recebo tudo aqui dentro de mim mesmo, e tomo a responsabilidade de dar uma direção positiva para tudo isso. Agora me diga, um ser que trabalhou tanto, que teve a vibração de carregar no seu ventre, ou um ser como Jesus, ele não seria um ser qualquer, né? Nossa. Seria? Uma emanação vibratória qualquer, negativa? Ela é importante na sua vibração, tanto quanto é a de Jesus. No seu histórico de realizações, não por ser bonitinha, né? Não, estou falando de vibração divina. Isso. Certo? Claro que sim. De poder divino. Eu não estou falando nada físico. Eu estou falando vibracional. Que um ser de vibração negativa receberia um ser de vibração iluminadíssimo, poderosíssimo? Nunca. Claro. Não é? Sim. Então, para ela receber o seu ventre, carregar, educar um ser de uma vibração tão positiva, que é aquele que não Jesus foi criança. Não foi?
depois de um certo tempo, que começaram a vir as lembranças daquilo que ele veio fazer. Mas bebê não. Mas ele já tinha uma vibração positiva, ele não tinha aquela consciência como qualquer criança não tem, mas tinha vibração. É tanto que seres que tocaram Jesus quando criança se curavam de dores, de doenças, né? Porque ele já trazia no seu espírito a vibração do amor, a vibração do poder de manipular tudo à sua volta. Mas o que o ser humano de hoje pode levar a respeito de tudo isso? Esse exemplo de Maria, um espírito como alguém que realizou tudo aquilo para depois ainda finalizar com chave de ouro, por assim dizer. Ela disse assim: Pai Celestial, eis aqui a tua serva. Serve de Deus. Servir a Deus. Eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus. Só isso. Que a pessoa se coloque assim hoje. Se coloque como servo de Deus. Né? Se você se coloca como um servo de Deus, o que você tem para doar? Nossa. Tudo. Tudo. Porque você é só o meio, não a fonte. Claro. Isso. E se a gente for a fonte, esgota rápido. É. Mas Deus é inesgotável, né? A sua fonte de amor, né? De criação, de poder, de melhora, de crescimento, de tudo. Quando a pessoa diz assim, mas eu sou humano, eu tenho meus limites. É isso que o senhor está falando, seja o meio e não a fonte. Não a fonte. Claro. Quer dizer, você é humano, tem limite na matéria. Sim. Até que você chega na idade que você tem uma limitação física. Né? Mas a limitação do sentimento, né? Da palavra, do pensamento, a compaixão. Não existe limite. Não existe limite. Até o momento que você tem que entregar de volta, né? Aquele empréstimo que Deus te deu, que é a sua matéria. Ah, lá, um empréstimo. Vamos para o empréstimo de novo. E tem exemplo. Sim. Existem exemplos na humanidade de tudo isso. Como também aquele corpo carnal de Jesus foi um empréstimo, o corpo carnal de Maria foi um empréstimo, né? E muitos outros que vieram dessa vibração divina, né? Não só dentro do cristianismo, mas também em todas as religiões, né? Você pode ver que em todas as religiões vieram seres divinos para ajudar o ser humano, né? Em todas as religiões. Se você parar, a misericórdia de Deus é tanta que manda seus emissários, aqueles que estão bem superiores, né? E aí, para ajudar aquele povo, naquela fé, mudar a sua vibração. Como Cristo, e muitos outros, dentro de todas as religiões. Claro, Jesus, Maomé, o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, claro. Assim foi. Sim. Né? Confúcio, assim vai. Nossa. Lá você. Assim vai. Então, se você pegar todos os fundamentos religiosos do planeta, a lei é uma só. É a lei do amor. Mesmo que fala, não faça aos outros que não queres que te faça, é o quê? Né? E falando sobre Lao Tse, tem um Tao Te Ching, é o livro do caminho e da virtude. Então, o que é a soma de todas as virtudes? Que é o que o Sr. Tranca-Rosto falou, que é uma frase do senhor. O que é a soma de todas as virtudes? A perfeição, né? Sede perfeitos. Se ele pediu isso é porque existe potencial latente. Com certeza, sede perfeitos como? Perfeito é o Pai que está no céu. Então, o caminho é as virtudes. A soma de todas as virtudes. Não existe uma virtude só. Claro.
né? É uma soma. Você somando todas elas, você vai viver perfeito. Se você está na conexão da perfeição, você está na conexão do amor puro. E essa conexão do amor puro torna o ser humano, como uma analogia, aquele fragmento ambulante que alimenta igual uma casa da sopa. Isso. Aonde passa, por onde ele passar, ele deixa o alimento. Não é? Graças a Deus. Mesmo aquele que nem consegue enxergar, mas ele acaba se alimentando. Não é? Sim. Porque o que mais tem nesse mundo são vampiros. Ou como diz a nossa irmã Mirtz, orquídeas. Quem é a irmã Mirtz? A irmã Mirtz é uma bombogeira. Uau. Que ela fala o seguinte: o ser humano são orquídeas. São lindos, né? Maravilhosos. Mas ainda são parasitas, né? Orquídea não parasita. Ele não vive da energia de outra planta. E o ser humano é parasita por quê e como? Porque na negação, quando ele nega a si próprio, ele fica sugando o que ele vê de melhor no outro. Claro, quer chamar a atenção. Ele nega, por exemplo. Vou dar um exemplo simples, né? Bem comum. Claro. Por exemplo, o ser humano tem uma necessidade grande de ser amado. E essa necessidade de ser amado transforma ele num sanguessuga do outro. Né? Ele nem consegue se amar. Ele quer ser amado pelo outro, mas não consegue se amar. Aí ele vira obsessão do outro. Claro. Não é obsessão? Sim. É obsessão do outro. Olha só. Não é? Vira um parasita, ele suga até a última gota do outro, assim, na necessidade de ser amado. Né? Mas também não sabe dar amor, porque ele não tem dentro dele. Ele só quer, mas não consegue. Como o universo, como eu falei, é uma mão de duas vias, é dando que se recebe. Se você não tiver para doar e você só quer receber, você vira o quê? Parasita do outro. Um vampiro. Você vampiriza a energia do outro. Você vampiriza tudo. Infelizmente é isso, o vampirismo, amigo. Dentro do ser, entre o ser humano é isso. A gente consegue vampirizar a energia do outro de uma forma que o outro não consegue nem trabalhar, não consegue prosperar, não consegue nada. É vampirismo isso. Né? Sim. Isso chama vampirismo. Graças a Deus, né? Graças a Por que então estamos chegando perto dos 10 minutos finais? Até antes de pedir aqui fazer essa pergunta, eu vou passar para o senhor uma ideia que me chegou. O senhor saberá confirmar por sim ou por não. Se o senhor confirmar por sim, quer dizer que a intuição realmente foi bem compreendida e a gente dá continuidade mais tarde a esse trabalho. Se não foi bem compreendida, aí a gente apenas finaliza e depois vê no futuro o que o futuro nos reserva. Né? Chegou aqui uma ideia de que eu vi assim muito claro a gente fazendo esse trabalho com um mentor espiritista que milita mais predominantemente nessa frente, nas mesas, nas palestras. Então eu tive uma ideia assim que existe um mentor que está disposto, ou mentora, a passar um diálogo para a gente num ambiente aqui na casa que se chama Sala Azul, através da mediunidade da mãe. E vou fazer as perguntas aqui para o senhor, e no final o senhor confirma para a gente se foi só, né? Às vezes a gente tem essa ideia e é da gente, ou às vezes chega mesmo do mundo espiritual, tá? Então, depois antes de terminar, eu queria que o senhor confirmasse aí qual a espiritualidade, se foi realmente, se daí a gente vai, trabalha e faz. E recebe essa mensagem do Espírito depois.
Se for eu me engano, então o senhor também saberá dizer, vai dizer, não, se for só uma coisa da sua cabeça, não tem nada disso, não. Tá bom? Então, a pergunta que eu queria saber é assim: por que o senhor acredita que o ser humano insiste em querer do externo quando tem tudo dentro de si? E não se permite viver essa paz que é tão valiosa e quer que o externo lhe dê essa paz? Crianças. Sim. Crianças. Crianças. Não amadurecem, sabe? Tem medo da responsabilidade do amadurecimento. A responsabilidade. A responsabilidade, até sobre si mesmo. Né? É muito mais fácil falar que o outro é culpado da sua infelicidade. Então, é fugir da sua própria responsabilidade. Isso acontece muito quem é médium. Né? A mediunidade está aí aflorada e a pessoa está sofrendo porque aí fala que você precisa trabalhar isso. Eu não gosto dessas coisas. Né? Não gosto disso, gosto dessas coisas. Não entendo essas coisas. Sim. Né? Eu não aceito essas coisas. Mas não é porque ele não aceita, é porque tem medo dessas coisas. Né? Você fala, nossa, é assim. Não, a pessoa não tem medo da espiritualidade, ela tem medo da responsabilidade que ela vai ter que assumir, e junto com essa responsabilidade, com a espiritualidade, a responsabilidade maior é com ele mesmo. Ele vai ter que crescer, ele vai ter que aprender, ele vai ter que trabalhar isso. Ele vai ter que mudar a vibração dele, porque senão não vai. Como que se faz? Né? Existe, lei, semelhante atrai semelhante. Se ele não muda a vibração, se ele não quer crescer, se ele não quer melhorar, ele vai atrair da mesma vibração. Sim. Não é? Sim, sim. Então, a negação da responsabilidade sobre si mesmo, do crescimento, da melhora. Claro. Não é? E é igual o que a gente tem aqui com chocolate ou alguma coisa que a gente gosta muito, pensar em não ter acesso à nossa zona de conforto, mas parece que é pior, mas no fundo não é, né? Não. Por exemplo, existe no mundo espiritual inferior espíritos que nunca quiseram reencarnar. Mas por que eles não quiseram reencarnar? Porque eles sabendo que reencarnando eles teriam que fazer o processo de crescimento, e dependendo do que ele carrega dentro de si, o processo da dor, para burilar, né? Processo da dor. Não é para você forjar uma espada ou qualquer coisa, o matar tem que passar pelo fogo. E depois do fogo ainda tem que ser batido ali, trabalhado, lixado, e até ele ficar perfeito. Sim. Não é? Sim. Assim é feito com a consciência. E a matéria, a reencarnação é que dá essa oportunidade de ser forjado até a perfeição. Até a perfeição. Até a perfeição. Que é o mesmo trabalho que faz a cachoeira sobre as pedras. Isso. Que é o ditado mais popular. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é? É isso. E como fogo é no ferro, e assim vai. E o quê? Como o fogo amolece o metal, não é? Para ser forjado, claro. A água faz o mesmo na pedra, não é? E assim vai. Com o estímulo do tempo. E aí a paciência. Então eu falo, tudo bem, você é um espírito eterno. Você tem uma eternidade para evoluir. O senhor estava conversando comigo também nos bastidores e disse assim: cuidado quando o espírito te diz tudo bem, você tem livre-arbítrio. Eu falo mesmo. Explica isso para o pessoal. Porque é o seguinte, quem usa o livre-arbítrio não usa a consciência. Não, o senhor diz assim: a gente fala, explica. A pessoa ainda quer ir para outro caminho.
Então, a gente fala, explica, fala, dá lição de evangelho, a gente só falta pegar o evangelho mesmo, né, literalmente, bater na cabeça para ver se sente a dor do evangelho e pelo menos olha. O evangelho, porque a doutrina, na verdade, ela é uma melhora interior, dependendo daquilo que você professa externamente. A doutrina é a conexão divina. Né? Então, você fala. Aí a pessoa chega e pergunta de novo, você fala, não, então, você tem seu livre-arbítrio. Você sabe que ele vai errar, você sabe que não vai dar certo, você sabe que ele vai sofrer. Então, o livre-arbítrio é a vontade, sem pensar nas consequências, certo? Daquilo. Claro. O que ele vai provocar para si e para as pessoas que estão à sua volta. Então ele vai causar o quê? Dificuldade para ele no futuro. Então, quando o Espírito falar para você, olha quem está me ouvindo, tá? Quando a espiritualidade, seja o preto velho, seja um Exu, seja um boiadeiro, seja um bomba, falar para você que você tem seu livre-arbítrio, você pode ter certeza que é dor na certa. Se ignorar o conselho e seguir o caminho que deseja, né? Se a pessoa ignorar. Ninguém é obrigado a seguir conselho de ninguém, né? É obrigado a responder pelas suas atitudes. Sim. Não é? Sim. Ninguém é obrigado a ouvir um conselho. Mas aquilo que ele tomar uma atitude na vida, ele é responsável por aquilo. Não tem como. Não é? Tá certo. Então, não tem mais. Você vê pelos amparadores espirituais, pelos socorristas espirituais que estão andando pelo umbral e tem lá aqueles seres lá, naquela dor, e aí você pode chegar lá, falar, e nem não te vê, não te ouve. Ele está tão preso na dor que ele é cego a qualquer coisa. Porque a dor cega. O amor liberta, né? A dor prende, deixa você cego. O amor não. Você vê o universo infinito, né? Daquilo que você pode ser e fazer. Não tem limite. O amor não tem limite. Não tem prisão, não tem barreiras. Certo? A dor sim. A dor você fica preso só em você. Você cria uma prisão mental só para você. E aí espera o quê? Mas por que ele fez isso? É o livre-arbítrio. Né? Claro que sim. Você, meu irmão, perdoa. Não, eu vou matar fulano. Meu irmão perdoa, ele vai e mata. Não usou livre-arbítrio? Sim. Então pronto. Plantou. Colheu. Né? E aonde que está? Quem planta chuva, colhe Tempestade. Ninguém planta arroz e colhe abacaxi. Daí diz, onde é que estava o meu caboclo boiadeiro nessas horas? Que não veio me amparar. Quem diz que eu sou um babá de alguém? Nós não somos babá de médico. Nós somos orientadores, é diferente. Sim. Né? Porque se a gente não deixar ele seguir o caminho dele, de que valerá a experiência dele diante da vida? A gente é babá de criança. Até 7 anos. Depois dos 7 é outra etapa da vida dele. Certo? Agora, nós não estamos aqui para mudar a consciência, né? Nós estamos aqui para mudar a consciência e não para tirar você daquilo que você tem que aprender. Certo? Mudar a consciência não quer dizer que você não vai ter que passar pelos seus aprendizados. Tem que aprender com as suas próprias dificuldades, com os seus próprios erros. O ser humano tem que aprender. Não tem? Sim. É igual um adolescente. Adolescente, ele só vê as paixões, né? Aí, nossa, apaixonou e não tem pai, não tem mãe, não tem amigo, não tem avô, não tem avó, é só a paixão. Mas isso faz parte do desenvolvimento adolescente, tá? Porque, né? Não tem maturidade. Tá? Você pode morrer de falar, o pai pode falar, o espírito pode falar, mas não adianta. Só depois, com o tempo, ele vai chorar de decepção, vai ver, vai aprender que aquilo.
Ele vai amadurecendo melhor. Não é assim? Então usou o quê? O livre-arbítrio. Tá? É diferente da criança. A criança, ela ainda não tem livre-arbítrio, ainda não tem o conhecimento nem a sabedoria. Que é o discernimento. O discernimento. Sim. Então, se ele for subir ali, você sabe que ele vai cair e machucar. Você vai lá e tira a criança e não deixa ele subir. Não é? Aí sim. Mas, fora disso, ninguém é babado de ninguém. E o senhor diz assim, a humanidade... Onde está o boiadeiro? O boiadeiro está ali, mas ele não está ligado no boiadeiro. Ah. Né? Ele está ligado nas paixões, no egoísmo, né? Nos aprisionamentos que ele fez para ele. A gente até fala, não faz. Entende? Ele fala assim, bem que meu coração falou para não fazer, né? Já viu isso? Certo. Não é? Foi. Nossa, eu fiz, mas bem que meu coração falou para mim não fazer. Né? Que é o anjo e o diabinho ali do lado. Quer dizer, claro. O diabinho, na verdade, é ele. Realmente. Não claro. é externo, Sim. é dele. Sim. E o anjinho é o mentor. O espírito. Né? Que fala, não faz, não vai dar certo. Aí ele tem, não faz. O que a gente pode fazer? Entendi. Claro. Graças a Deus. Então, qual mensagem final o senhor acha que ficaria aí para todos? Aliás, antes da mensagem final, diz pra gente se realmente existe um diálogo programado ou se não existe, como é que... Você pode fazer um diálogo com um mentor espiritual da casa, mais superior a mim até, ou então com todos eles, assim, dependendo das oportunidades que tiver. Claro. Mas hoje especificamente teve um que se apresentou, foi esse? Ou não? É. É esse? Quem se apresentou que estava lá foi o mestre Aldo, Foi ele? que tem a mesma sabedoria do mestre dos Sete Mares. Aham. Né? Tá certo, então. Então, existe então essa programação de a gente fazer um diálogo com ele ali hoje. Tá certo, então. Qual que seria então, Sr. Zé da Serra, a sua mensagem final? Aliás, antes da sua mensagem final, o senhor fala também bastante sobre o perdão. Né? E aí o senhor diz assim, aquela frase famosa nossa. Como é que é? Eu Te perdoo e te peço perdão. amo. Né? Ah. Por qualquer sentimento, pensamento, palavras ou atitudes Sim. desta vida ou em vidas passadas. Claro. Porque às vezes você está ligado, a pessoa nem sabe o sentimento da vida, né? A mágoa. A pessoa não muda de personalidade porque reencarnou lá atrás, né? A mesma personalidade. Eu te liberto e me liberto. Vai em paz e eu seguirei em paz. Não existe mais nada entre nós a não ser o amor universal. Sim. Medite profundamente sobre a sua forma de amar. Maria de Nazaré é o nome da casa da sopa aqui? Maria de Nazaré. Porque vocês são... Nós somos, né, quer dizer, regidos pela mentoria espiritual dela, né? Entendi. Os guardiões daqui são os lanceiros de Maria. Por isso você viu a palestra do homem, né? A entrevista que ele deu. Sim. Está tudo dentro da lei. Tá certo, então. Então, qual que é a vossa mensagem final? Perdoe. Perdoe. Até, principalmente a si próprio. Porque às vezes a pessoa diz, vou manter essa postura porque foi o jeito que eu falei e respondi a essa situação até hoje. Agora não posso mudar. Então o senhor diz, perdoe-se, se permita. Se permita. Essa mudança interior. Se perdoe. E peça perdão. Claro. Que essa responsabilidade do crescimento e a evolução não é tão dolorosa quanto pensam. Né? Não. Claro. Não. Tudo está certo. Louvado seja. Tudo está certo. Qual que é o seu lema? Alguns têm como lema amor, paz e sabedoria, outros têm outros lemas. O meu é seja feliz. É esse seu lema. Seja feliz em qualquer circunstância da vida.
Sorria sempre. Seja feliz. Esse é o seu livro. A tudo se dê graças a Deus. Dai graças a Deus a tudo. Seja feliz. Tudo passa. Tudo passa. A dor passa. O momento de tempestade passa. Tudo passa. Então seja feliz. Claro. Seja feliz. Sorria sempre. Muito bem, muito obrigado. Só abrir um espaço para o senhor dar um esclarecimento para quem não compreendeu até agora. Como que o senhor é capaz de, às vezes, quando vai passar uma mensagem para as pessoas lá em casa, olhar certinho no lugar certo da câmera? E como é que o senhor é capaz, às vezes, até de ler uma postagem que está no mural? Bom, com a câmera eu já sou acostumada. E porque, claro, as pessoas estão me vendo através dessa câmera. Do registro, né? Dos registros. Claro. Então, eu olho para a pessoa porque eu estou olhando. Quem está me vendo, eu olhei para ele. Isso. Mas como é que o senhor sabe, tem essa inteligência, se o senhor é um espírito? Estou repassando a pergunta que eu sei que vai existir. Adoro essas perguntas. Isso, vai lá. E desde quando o espírito é burro? Se eu acabei de falar que o espírito ele é perfeito, ele tem uma inteligência divina criada por Deus. Liberto, não é? né? Liberto. E por que ele, porque eu sou um boiadeiro, eu tenho que ficar aprisionado a uma ignorância que não existe? Porque se fosse, as pessoas ainda precisam entender o seguinte, se um Exu escreve um livro, é porque ele sabe escrever e ler. Mesmo psicografia. Claro. Não é? Sim. Se um boiadeiro fala o que eu estou falando, eu tive que estudar, eu aprendi com a vida. Eu não tive só uma encarnação para ser boiadeiro. Nunca. Claro. Não tem Exu aí que já foi rei? Não tem? E ele era analfabeto? Então, por que ele, como Exu, não pode escrever? Por que eu, como boiadeiro, não posso saber que eu estou olhando para você através dessa câmera, desse registro? Certo? Estou olhando para você através desse registro. E saber que você está me escutando e entendendo aquilo que eu estou te falando. Que a melhor forma de viver é ser feliz. E a felicidade só existe quando você tem as virtudes divinas dentro de você. Porque as virtudes não dão espaço para o erro, para a culpa, para o desespero. E sim, conexão divina traz amor, resignação, paz interior. É isso. Louvado seja. Graças a Deus. Muito obrigado por esse trabalho que foi realizado aqui com a vossa presença e aqui obtendo da vossa sabedoria. Muito obrigado. Sábio é Deus, né? Somos apenas aprendizes. Graças a Deus. Louvado seja. Gratidão. Louvado seja. Posso ir? Pode sim, senhor. Muito obrigado por esse trabalho que o senhor realizou conosco. Que nosso Senhor do Bom Fim abençoe a todos. Que assim Pode seja. ser que as coisas não tenham começado boas na sua vida. Mas você pode sim mudar e tudo ter um bom fim, porque nosso Senhor do Bom Fim está presente na sua vida. Fiquem em paz. Que assim seja, graças a Deus. Oh, louvado seja. Gratidão, muito obrigado. Qual é novamente o nome da senhora? Neida. É Mãe Zumbá também, né? É, mais um bar. Mãe Zumbá, como é que foi esse momento de trabalho? A senhora estava aí consciente, viu tudo que foi falado? Como é que foi a experiência para a senhora? Não vejo. Elas não deixam a senhora ver? Não. Então a senhora como se fosse apagada. É uma mediunidade inconsciente. No começo era assim? Não. Como é que era no começo? No começo era assim, eu pensava uma coisa e falava outra. Entendi. Entendeu? Tomava conta da coordenação motora. Mas a senhora estava ali. Depois começou a eu não lembrar mais, assim. Lembrava, não lembrava.
Mas antes era assim, eu pensava igual, por exemplo, estava incorporado numa preta velha, aí eu ouvia a pessoa falar. Aí eu pensava que eu pensava uma resposta que estava dando. Quando a vovó saía, aí as meninas falavam assim, a vovó falou isso, eu falei, mas eu não falei isso, entendeu? Mas eu não falei isso, sabe? Claro. Mas eu não pensei isso, eu não falei isso. Era independente da minha vontade. Certo? Aí começou até a fazer uma confusão na minha cabeça. Tipo assim, isso tem que estar errado. Esse negócio não está certo. Essa coisa não vai dar certo, não. Entendeu? Porque há muita confusão na cabeça da gente quando a gente começa a trabalhar espiritualmente. Muita confusão. Né? A coisa não vem assim, Sim. Vem com o tempo, com o estudo, com a prática e com a aceitação. Eu acho que com a medida que eu fui aceitando, as coisas foram mudando. Mas eu falava, gente, eu não pensei isso. Eu pensava que eu estava falando uma coisa, porque eu pensava aquela coisa. Mas para quem estava, vamos dizer, consultando, é só ouvir o que a preta velha falava, e não o que eu queria que ela ouvisse, entendeu? Entendi. Uau. É interessante isso. Esse foi um processo semiconsciente, talvez. Talvez. Claro. E depois como é que evoluiu assim para a inconsciência? Foi rápido. Foi. Muita gente acredita que é desagradável a inconsciência porque nunca sabe o que vai ter acontecido quando a gente volta, né? Eu acho que quando a gente está sintonizado, que a gente está confiante que Deus está presente em tudo, que a gente está disposto a servir, né? Por exemplo. Então não tem perigo. Porque Deus é perfeito e a espiritualidade nos ama muito. Então, quer dizer, se eu tivesse assim, por exemplo, eu tivesse uma vibração diferente, quando chegasse alguém aqui e pedisse para mim fazer mal a alguém, e eu aceitar, com certeza meus mentores não iam aceitar. Isso. Mas é depender de mim, não dos mentores, entendeu? Aí a responsabilidade é minha se eu incorporar um espírito que vai me trazer uma consequência depois. Não é da espiritualidade, é da minha vibração. Você criou então, aquela sintonia. Eu criei aquela sintonia, a responsabilidade é minha. Se uma hora eu não incorporar alguém ou um espírito que não esteja numa vibração melhor, então fui eu que baixei a minha vibração. Certo? Fui eu que baixei a minha vibração. Mas isso eu aprendi com muita dificuldade. Né? Por exemplo, de amanhecer o dia e ver assim de perturbação, de tudo, e vai aprendendo, isso aí, um irmão assim, porque você sentiu isso, então... Ver assim de perturbação. A senhora meio que deu uma abreviada, mas é porque a senhora tem a mediunidade da visão. E a senhora vê espíritos perturbados. Mas quando baixa... acho que a mediunidade mais forte em mim é o sentimento. O sentimento? O sentimento. Como é que é isso? Sentimento. Mediunidade do sentimento. É o sentir mesmo. É o sentir. A vibração daquilo que chega próximo. Tanto de encarnado quanto desencarnado. É sentir. É uma coisa que é no cardíaco. Que não é a gente fala coração, mas não é coração. É um espaço de sentimento. Sabe? De saber, de sentir o que eu estou sentindo, de sentir quando uma coisa não está bom, de sentir quando eu estou, aquele caminho não é o caminho certo, de sentir quando, isso não vai dar certo, e dói, e chega a dar até um calafrio na boca do estômago, sabe? Esse é o lado mais forte. Entendeu? Então, por exemplo, se tiver 20 pessoas aqui falando da mesma coisa, mas se aquela coisinha que falar, não, isso não está certo, eu posso ficar de esperar que depois eu sei que vai abrir uma outra, não é certo, não é por aí, sabe? Eu sei que vai vir dentro depois a resposta de que é aquilo mesmo. Então, acho que é o mais forte que eu tenho. Então todo mundo tem a sua mediunidade, sempre, sobretudo quando é um dirigente, que permite que saiba quando está com a vibração baixa. Quando está se permitindo baixar a vibração. Isso.
Eu acho que isso é um presente de Deus na vida da gente. Porque se a gente tem que direcionar uma casa, a gente tem que ter um botãozinho, né? Do discernimento ali. Botãozinho de discernimento, liga, desliga, conforme. Então eu acho que esse é o meu lado mais forte nesse sentido. Entendi. Entendeu? Claro que sim. Às vezes até não dou muita confiança, sabe? Não, procuro não ficar sentindo muito, porque senão nem vive, né? E o que a senhora faz para manter a vibração na sintonia dos guias? Toma banho de erva ou não? Como é que é? Eu penso menor, né? A erva ajuda. Mas só o banho de erva não adianta. Se fosse assim, todos os banhos de erva que a gente já deu nessa casa, as pessoas tinham melhorado. Então, a sintonia mesmo, a espiritualidade, não é só o banho de erva, nem só acender a vela. Não adianta você não mudar seu pensamento, sua vibração. Não adianta você pregar uma coisa e não fazer. É meio que esperar um milagrinho de última hora. Não tem. Eu acho que primeiro você faz, depois as coisas acontecem. E as forças da natureza ajudam a potencializar o que você emana, é isso? Entendi. Entendeu? Mas o que adianta? Tá aí, tudo que tem no universo é em nosso benefício. Eu acredito assim. O Darcélio me ensinou isso. Tudo que tem no universo é em nosso benefício. É para nos dar o melhor. Agora, se você não utilizar isso em seu melhor, né? Quer dizer, você só vai criar dor para você, porque você está saindo fora dessa vibração linda, né, da natureza, que tudo é bonito, tudo é perfeito, né? Aí você sai fora disso, quando a gente sai fora, a gente causa muita dor. E mesmo quando é dirigente, ou o dirigente já não tem mais que ter essa preocupação de manter sintonia? Acho que se é dirigente, a gente tem que ter muito mais preocupação em manter essa sintonia. É mais dificultoso. Você tem que ter, vigiar e orar. Primeiro vigia, depois ora. Porque quando você é dirigente, você tem que ter muito mais preocupação de manter uma vibração melhor. Interpretar o que os outros fazem da melhor maneira, nunca se fazer de vítima. Não. É isso? Não. Nós não somos vítimas. Né? Não somos. Certo, então. Muito obrigado, Manzumba, e a senhora Neida, e que Deus abençoe, e gratidão. Eu que agradeço. Obrigada. Que assim seja. Porque o viver é viver esse quebra-cabeça, sabe? Quebra-cabeça. Você tem um quebra-cabeça enorme para a sua vida. Que você vai pegando os pedacinhos e vai valorizando e vai juntando. Quando você termina de montar aquele quebra-cabeça, já está na hora de você ir embora. Aí o que você montou, se for uma paisagem bonita, se for uma coisa bonita, é a sua vida. Mas se não for, é a sua vida. Não é? Os pedacinhos que você vai vivendo. Né? Cada dia um pedacinho desse quebra-cabeça chamado vida, né? Que o espírito tem que vencer. Quando você termina de montar esse quebra-cabeça, vai depender de como ele foi montado, o que formou aquele quebra-cabeça. Né? Se ele tem alguma figura, ou se ele é só negro, não tem nada. Né? Sim. É o quadro da sua vida. É o quadro da vida.